Calito, Dri, já estamos aqui com a deputada federal do PSOL, a professora Lucilene Cavalcante. Vamos subir ela na canoa, ela dá um oi para o Calito também, um salve antes de sair. Oi, gente, boa tarde, tudo Salve, bom? Luciene. Tudo bem? Tudo bom, Carlito? Tudo bom. Vai, Dri. Tudo bem. Luciene, que está militando no Congresso na pauta da educação. Exatamente. Né? E tem notícias para a gente sobre a questão do ensino médio, né, Luciene? Sim, ontem foi uma vergonha, eu vi o discurso do Glauber para uma questão de ordem que ele colocou com Lira, vi a votação como se deu, fiquei chocado, Luciene, queria entender. E eu vou liberar o Carlito, que ele tem compromisso. Eu tenho uma atividade política no interior também, mas obrigado, gente. Valeu, Carlito. Tchau, Carlito, até a próxima. Tchau. Então, queria saber o que aconteceu, que você nos esclarecesse primeiro, porque o projeto foi da Câmara, foi para o Senado, do Senado voltou, o Mendonça mudou, o que mudou, por que aquela indignação do Glauber e por que motivo que o Lira atropelou daquele jeito, e ele não deu um segundo. Ele vai parado, aprovado. Sim, infelizmente. Então, Rovai, vou fazer um pequeno histórico aqui, bem rapidinho. A gente precisa lembrar que depois do golpe político, em 2016, da presidenta Dilma, a gente tem um golpe educacional que está dentro de toda essa lógica de desmonte do Estado brasileiro, né, dessa elite aí da Casa Grande que insiste em mandar no nosso país. E esse golpe se dá com essa farsa do novo ensino médio, aonde o então ministro, que era o Mendonça, implementou esse golpe no orçamento, retirando as disciplinas de sociologia, história, filosofia do currículo obrigatório, desmontou o que já era ruim, porque no nosso país, eu quero aproveitar aqui a audiência de vocês para a gente fazer esse recorte histórico, a gente tem a primeira lei que organiza nacionalmente a educação só em 1961. 400 anos, quase 400 anos de escravidão, depois a gente teve a colônia, império, depois as primeiras repúblicas, mas só em 61 que a gente vai conseguir começar essa organização. Então, é muito recente. A luta em defesa da educação no nosso país, ela é árdua. E aí vem esse golpe do novo ensino médio, que desmonta toda a organização curricular e implementa um ataque sem precedentes à educação, que é o notório saber, sem nenhum controle, que é a entrada das OS, a privatização dentro do Fundeb, dentro da educação, para precarizar ainda mais o direito à educação. E, junto com isso, a educação à distância, a proibição do ensino noturno. Então, foi bem grave o que se aconteceu em 2016. Quando o governo Lula assume, ele assume com esse compromisso de fazer uma revisitação, uma revogaço desse ensino médio. Ele faz um ano de debate, de consulta, faz um projeto de lei, envia para a Câmara. O que acontece? O presidente Lira coloca o Mendonça para ser o relator desse mesmo projeto. O mesmo Mendonça que implementou o golpe lá, já a primeira farsa. Aí ele muda todo esse projeto, descaracteriza, volta tudo a ser como é que era antes, atacando o cerne dessa reforma, que são os itinerários formativos, que é o que acaba com as disciplinas obrigatórias, implementa uma farsa de uma falsa ideia de ensino técnico. Esse é o debate. Aí a gente não consegue, com muito custo, avança só na questão da carga horária básica na Câmara, vai para o Senado. No Senado, aí sim a gente tem alguns avanços significativos, que é um controle sobre esse notório saber que ataca a função
docente que privatiza a educação na sua educação básica, colocando pessoas que não têm formação para poder fazer as aulas dos nossos estudantes. A gente tem um controle no EAD, excepcionando só para situações de emergência. A gente tem um controle maior, limita esses itinerários formativos a 30% de toda a carga horária. Então, a gente teve alguns avanços. Quando ele volta para o Senado, o que acontece? O relator Mendonça Filho retira todos esses avanços. E com muita luta, e isso foi uma emenda, Rovai e Dri, do meu mandato, a gente conseguiu manter o único avanço do Senado, que foi a oferta do ensino noturno obrigatório. Veja, é esse o nível que a gente está lidando desse Congresso. Então, a gente conseguiu manter esse avanço. Os demais, eles foram todos retirados. E, infelizmente, com uma ampla maioria de aprovação. E como você pontuou bem, Rovai, não bastasse tudo isso, a gente tem muita dificuldade, não, isso é público, isso é notório, a forma como o regimento da nossa casa, isso é um desrespeito à democracia, isso é desrespeito a como a gente organiza os debates, ele foi mais uma vez atropelado. Na fase onde a gente iria votar de fato o relatório, o que aconteceu? O presidente Lira simplesmente não abriu para as discussões e não abriu também para os encaminhamentos. Estávamos todos lá, né? Ficamos todos extremamente indignados, né? Nos colocamos contra mais esse movimento e que nos lembrou, Dri, Rovai, como foi a votação do 1904. Vocês lembram que é o PL do estuprador? Que também foi de uma forma assodada, ele não falou o nome do projeto de lei, ele não colocou em debate, e ele fez exatamente a mesma coisa. E tudo isso por quê? Porque esse projeto, ele tem um cerne, e isso a gente não conseguiu derrubar ainda, que é a privatização, o desvio dos recursos públicos para as empresas privadas, que vão assumir esses itinerários sem necessitar contratar professores. Então, é o lobby dessas grandes corporações que querem, né, eles querem tudo, eles querem o nosso sangue, eles querem o futuro e o presente dos nossos estudantes. Então, é por isso que o Congresso agiu dessa forma. E quero lembrar também aqui que um dos segmentos mais atacados, onde a gente está com graves problemas de evasão escolar, de frequência na escola, é exatamente o ensino médio. Porque é quando esses jovens, eles deixam a escola de uma forma muito significativa, só nos últimos anos, quase 500 mil por ano evadiu. A gente tem um fechamento que é em todo o Brasil, de escolas de ensino médio, de turnos de ensino médio, e justamente prejudicando ainda mais os nossos estudantes que estão em maior vulnerabilidade, que moram nas periferias, que são negros, que são indígenas. Essas escolas foram as que fecharam por falta de demanda, porque não há um suposto interesse dos nossos estudantes. E isso nos leva ao trágico número hoje de em cada 3 brasileiros, 1 não completou a educação básica do nosso país. Esse dado... Então, toda essa luta que a gente faz, chamando atenção para a necessidade da política de Estado de educação, de cuidar dos nossos estudantes, de ter que ter professores. A gente tem uma perspectiva que nos próximos anos não temos mais professores, há um apagão dessa categoria, porque ninguém mais quer ser professor devido à desvalorização, ao adoecimento. Então, a gente precisa se mover nesse sentido. E quero dizer uma última coisa, Dri e Rovai, que a gente também conseguiu ontem, na reforma tributária, incluir
que fosse dada a isenção fiscal para toda a cadeia produtiva de livros no nosso país, que não estava no projeto do relator. Nós conversamos muito com o Reginaldo, deputado Reginaldo, conversamos com o Ministério da Fazenda sobre a importância, nesse período que a gente enfrenta, de termos políticas do Estado brasileiro sinalizando que é, sim, importante o Estado brasileiro ter uma política de isenção fiscal para os livros e para toda a cadeia produtiva dos livros, e também isso contribui para a nossa defesa da escola pública e da educação. Isso, pelo menos, boa notícia. Então, livros entraram, né, nessa cadeia de isenção, na verdade, menor alíquota, né? Não é isenção total. Né? Uma menor alíquota. E, Luciane, dentro nessa questão do novo ensino médio, a gente tem algo assim, a gente pode falar que alguma coisa avançou do que era. Né? E entre elas, você falou a escola noturna, a questão da carga horária. Você poderia dizer o que mudou, o que ficou melhor ou pior do que era para hoje? Sim, a gente teve avanços significativos. E o maior avanço assim, que a gente lutou muito, que é o aumento da carga horária básica para 2.400 horas. Porque estava em 1.200, era 1.200 no novo ensino médio, e todo o resto da carga horária era para privatização e para o nada, para o brigadeiro gourmet. Era isso. O maior saldo dessa empreitada que a gente teve, que a gente já sabia, a matéria educacional é uma das mais disputadas desse Congresso Nacional. Eu estou na comissão de educação, eu sou líder do pessoal na comissão de educação, e quero também dizer aqui para vocês que a gente derrota eles toda semana, eles não conseguem passar nenhum projeto, Nicolas Ferreira não consegue passar nenhum projeto da extrema-direita na comissão de educação, porque lá nós construímos uma maioria ampla, com vários partidos, e nós estamos emanados defendendo a escola pública e a educação. Eles não conseguem avançar. Mas essa vitória de ter voltado para 2.400 horas e incluindo todas as matérias, todas as disciplinas como obrigatórias, porque antes só estava português e matemática como obrigatório, gente. Assim, é tão esdrúxulo, é tão absurda a farsa da reforma golpista de 2017, que foi feita por medida provisória, dentro do contexto de golpe à democracia, que era isso. Então, esse é o maior saldo que nós tivemos, mas, infelizmente, mantém o notório saber, o Mendonça manteve o ensino à distância, quer dizer, em qualquer modalidade, qualquer situação, se o sistema quiser implementar o ensino médio à distância, ele está autorizado. O que antes não podia, que só podia ser presencial. Então, esse é o maior ganho, e isso vai nos dar força e condições para seguir atuando na defesa, que os nossos estudantes tenham acesso ao currículo que foi historicamente construído pela sociedade. Esse é o maior avanço. Tivemos outros também. Tivemos na questão, por exemplo, que os exames nacionais precisam ser feitos a partir da Base Nacional Comum Curricular, que antes podia ser através dos itinerários, que estava em aberto. Então, nós tivemos, sim, avanços da reforma que a primeira reforma, né, do Mendonça para esse relatório. E tudo que a gente conquistou, o ensino obrigatório noturno, que não estava, foi com muita luta, porque o lobby desses empresários é enorme. Tem várias perguntas aqui da comunidade. Eu ia perguntar antes. Tá, depois eu faço. Uma questão que era do ensino de espanhol. De novo, foi retirado, né? Foi. Infelizmente, esse foi um ganho que nós não conseguimos, que já estava, a gente tentou aprovar no primeiro relatório do Mendonça, foi para o Senado, lá foi feito um trabalho, entrou como a segunda língua obrigatória em todo o nosso território. O Brasil faz fronteira com mais de 14 mil
quilômetros com vários, né, países da América Latina, precisa ter acordos de cooperação econômica, de trabalho, mas, infelizmente, isso eles também tiraram. Não é mais obrigatório, foi mais uma derrota que o Mendonça impôs para os nossos estudantes para a educação, aqui com a anuência, né, de mais de 300 deputados. E dá para voltar isso no Senado de novo, você acha? Não volta. Agora já foi para o Lula. E aí o que acontece? O presidente ele só pode ou sancionar ou vetar. Como não está no texto, não tem como ele vetar isso, porque isso foi subtraído do texto. Entende? Aí o que a gente já fez? A gente tem já um projeto de lei que foi escrito com todos os movimentos em defesa da escola pública que está tramitando. Então, a gente vai batalhar em cima desse texto, a gente vai ter que votar de novo algumas questões que são centrais e fazer esse debate dentro da Câmara novamente. Mas vai ter que iniciar, já está tramitando, mas é um novo processo de votação. Olha, é um retrocesso isso. Eu né? te impedir de fazer as perguntas. Não, imagina, uma delas era justamente a da Maria Tereza, que diz, e a questão do corte da carga horária de disciplina espanhol, ela que é professora de português e espanhol. O Renato Ribeiro diz, professora Luciane, o que é possível mudar ainda neste projeto? Ela já explicou. Quer dizer, mudar não muda, o que pode é excluir, né? Tem alguma coisa que vocês vão pedir para o Lula excluir? Lula, exclui isso. Então, porque como ele não deixou no texto, fica muito difícil, né? Porque, por exemplo, a gente queria o notório saber, não tem como o Lula excluir, que a gente, por exemplo, seria a primeira coisa que a gente iria falar do que passou. O EAD, como ele escrever de um jeito assim, que a forma como está escrito, mas seriam questões que a gente não vai pedir para o Lula nesse sentido vetar, porque ele não tem como vetar isso, mas o que a gente vai fazer é voltar à luta para o Congresso. A gente vai continuar lutando pelo nosso projeto, porque esses pontos do EAD, do ensino noturno, a língua espanhola, o controle sobre o tempo dos itinerários formativos, tudo isso a gente vai continuar incidindo dentro do Congresso Nacional. O Renato perguntava justamente disso, é possível mudar o notório saber e as escolas noturnas por municípios? Deixa eu só falar uma coisa. No Brasil, os dados de fechamento das escolas noturnas do último censo são drásticos. Por exemplo, você pega estados como o Ceará, 70% de fechamento do ensino médio. Você pega o estado aqui de São Paulo, quase 60% das escolas de horário noturno fechadas. Então, você tem um número grande de estudantes evadindo das escolas, você tem esses estudantes, onde eles estão? Eles estão trabalhando no emprego informal, e você tem o Estado negando a possibilidade dele estudar à noite. Então, são essas as políticas que estão em curso hoje no nosso país. Então, a obrigatoriedade do ensino noturno é muito importante para a gente poder atravessar essa crise social e educacional que a gente enfrenta. Com certeza. O Renato pergunta também, professora Luciane, estas mudanças valem já para os terceiros anos de 2025? Nossos alunos estão desesperados. Então, agora o que vai acontecer? O Lula vai sancionar, a gente vai ter que esperar a sanção do presidente. E todas essas questões, como que vai acontecer a transição, quais são os itinerários formativos que vão estar valendo, tudo isso vai ser regulado pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação. Eles vão expedir pareceres, portarias, que vão fazer esse processo de transição. Então, a gente vai ter que aguardar. Agora, o histórico da educação, quando acontece esse tipo de mudança, é de preservação dos direitos dos estudantes. Eu não imagino nenhuma possibilidade dos nossos estudantes saírem mais prejudicados ainda do que eles já foram. Né? Isso a gente não vai aceitar. Então, a gente vai acompanhar como que o MEC vai fazer essa regulamentação da transição, o Conselho Nacional vai ser ouvido, o Fórum
Nacional de Educação vai ser ouvido, que são todas as instâncias que são consultivas e deliberativas. Agora, não vamos aceitar que os nossos estudantes sejam, de qualquer forma, mais uma vez, surrupiados de alguma forma nos seus direitos. E tem mais uma pergunta aqui da Terezinha, ela diz: em muitas instituições de ensino superior foram extintas as licenciaturas, não haverá mais professoras e professores com formação nos próximos 20 anos, que drástico isso. É grave, mas mais grave do que a extinção, a gente tem um processo de EAD, de cursos à distância, nas licenciaturas, sem controle nenhum da qualidade. É um professor fazendo aula para mais de milhares de alunos, não tem um controle mínimo, um rigor. Então, isso já está no radar do MEC, o MEC está fazendo portarias, e aí vai ser uma briga grande. Por quê? Porque, mais uma vez, o setor econômico ele entrou para dentro da educação, começando pelo ensino superior. Hoje ele já está na educação básica, transformando tudo isso, educação, não apenas em mercadoria, mas mercadoria de capital aberto. Então, são empresas, muitas transnacionais, que compraram todas as nossas faculdades particulares, a grande maioria dessas grandes faculdades, e que oferecem esses cursos com uma baixíssima qualidade, inclusive ludibriando o estudante que está ali na procura de uma forma de melhorar a sua formação pessoal e não consegue acessar os conteúdos mínimos para depois ser aprovado num concurso público. Então, assim, além de ter esse apagão do fechamento, a gente tem o EAD. Quando tem os cursos, são todos à distância, o que tem prejudicado muito a educação também. E ainda tem curso do Brasil Paralelo, né, formando professor de história, né, fazendo revisionismo histórico. Situação difícil. Assim, a nossa disputa, assim, a educação está em disputa por tudo isso que vocês estão falando. A gente tem a escola sem partido, a doutrinação ideológica, a gente tem uma perseguição que querem imputar aos profissionais de educação absurda. Vocês se lembram, né, que o Eduardo Bolsonaro, naquele evento armamentista, disse que nós, professores, somos piores do que os traficantes. Inclusive, a gente representou o Eduardo Bolsonaro no STF. O ministro Cássio Nunes aceitou a nossa representação, abriu para ele se manifestar, e ele está fugindo. Ele está há meses fugindo do oficial de justiça do STF para ele explicar o que ele quis dizer com essa afirmação dentro de um evento. Foi lá na Praça dos Poderes, dentro de um evento armamentista. Então, eles são muito corajosos nas redes sociais para criar esse clima de medo e de pavor contra os profissionais da educação. Eu quero lembrar que nós somos mais de 90% mulheres que estamos no chão das escolas públicas, mas na hora de se explicar e enfrentar a justiça, eles são covardes e eles fogem. Olha aqui o nosso membro há 39 meses. Aqui, Luciane, a gente tem membro até de 60 meses. Quando a internet no YouTube era mato, já tinha gente que apoiava fora. Ele pergunta, o Renato Ribeiro, ele elogia. Parabéns, você foi a única que detalhou a reforma, obrigado. Aí pergunta, a senhora é do pessoal de qual estado? São Paulo, Renato. Da Zona Sul de São Paulo, né, Luciane? Na verdade, eu sou de Pirituba, vivi 30 anos em Pirituba. Eu sou de Pirituba. Pensei que era da Zona Sul. Não. Pirituba, sou de Pirituba. Hoje estou morando no centro. Mas sou de Pirituba. Não, ainda bem que temos uma professora lá fazendo essa disputa, porque tem gente falando, gente, como que isso passou em 2016, essa barbaridade na educação, e né, foi terrível. Foi um golpe, porque não tem como você estruturar um golpe dessa magnitude, que foi começado orquestrado lá em 2016, sem você atacar a principal política
de qualquer país que é educação, seja pelo orçamento, seja pelo quanto ela dialoga com todas as famílias, ela é nacionalizada, ela está em todos os territórios. Então, era estratégico, sobretudo, atacar a juventude. Então, é de uma perversão o que foi feito, e assim, e é muito difícil mesmo a gente reverter. A nossa correlação de forças no Congresso, ela é difícil, porque a gente ganhou o governo federal, mas a gente não ganhou o Congresso, e todas as votações a gente se depara com essa situação, e a educação ela é chave para eles, porque eles entendem, eles sabem que nenhuma outra instituição está 200 dias com todas as famílias, nenhuma outra instituição tem a capacidade de fazer o diálogo e explicar, fazer uma contra-verdade, que é o trabalho que a Fórum faz. Um trabalho extremamente importante, jornalístico, de debate, de ideias, para democratizar as informações num país com histórico e com a elite que a gente tem, né? Os cabrais, como diz a minha amiga Célia Chacriabá, que insistem em mandar aqui, e a gente vê expressões disso o tempo todo. Então, a educação, ela é essencial. E você sabe que a gente não consegue nem que o piso nacional do magistério seja cumprido. É uma lei de 2008, do governo Lula, implementa o piso nacional do magistério, que hoje está em R$ 4.500 por 40 horas de trabalho, e os estados não pagam. Não pagam. Isso é de norte a sul. São Paulo, estado de São Paulo mesmo, não cumpre na sua integralidade como deveria cumprir. Então, é muito grave, né? O descaso e esse ataque não é à toa. E aí a gente tem um clamor da sociedade muito grande em defesa da educação. Todo mundo aqui defende que nossos estudantes tenham acesso ao ensino técnico. Aí eles não oferecem o ensino técnico e vem com esse engodo dos itinerários formativos, como se isso fosse resolver a questão do conhecimento, da profissionalização. E tem mais ataques ainda nessa reforma, que a gente ainda não conseguiu barrar, que é, por exemplo, como que você como que você computa a carga horária desse ensino profissionalizante, que até o trabalho eles querem colocar como algo que possa ser contado. Então, é uma luta árdua e muito importante a gente poder debater sobre educação, ainda mais agora que a gente vai entrar em eleições municipais. E a eleição municipal ela é muito importante porque ela é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental, pela Constituição. São políticas extremamente importantes, estão ligadas com o direito das mulheres, o direito do cuidado, o direito dos nossos bebês e das nossas crianças. Então, ter espaço onde a gente possa falar sobre o que é importante da educação para fazer o contraponto ao que está aí é muito importante. E quero falar também, aproveitar o espaço para denunciar o que está em curso hoje no estado de São Paulo. É o maior ataque à educação da maior rede do nosso país, com o maior número de estudantes, mais de 5.000 escolas, sobre ataque diuturnamente desse secretário marqueteiro, esse Feder, que destruiu a educação do Paraná. A gente tem informações, conversou com a comunidade escolar de lá, o que ele fez lá, ele está trazendo tudo para São Paulo. E são milhões e milhões e milhões de dinheiro dos nossos estudantes que estão indo para as empresas com essas plataformas que são um ataque ao currículo, à autonomia dos nossos estudantes. Então, é bem séria a situação também da educação, e a gente tem feito aqui um enfrentamento muito forte de autoritarismo. Os professores não podem mais, porque veja bem, a educação é de senso, é debate, você precisa de autonomia para você fomentar o senso crítico. E todos esses ataques acabam com o quê? Com estudantes que são ensinados a uma educação bancária e que não conseguem ter uma educação libertadora, que é isso que a gente precisa no nosso país. Muito bem, deputada. Agradeço demais a sua participação. Vamos voltar mais vezes, vamos ficar em contato uma vez a cada 20 dias, um mês, apareça aqui para falar sobre educação. Tudo
acontecer de educação, eu vou pontuando, vou mostrando para vocês e fazer esse debate firme sobre educação também municipal, que é o que vai pautar agora as eleições. Eu acho que eu me confundi achando que era da Zona Sul, porque você militou no mandato do Janazzi, né? Também, a gente faz parte do mesmo coletivo, que é o coletivo Educação em Primeiro Lugar. Mas eu sou de Pirituba. Eu pensei que era do Zona Sul por isso, mas está aqui a explicado. Rosane está falando, qual é o projeto de lei? É o novo ensino médio que foi aprovado. Eu posso passar para vocês a versão final. Tá, legal. Obrigada, viu, Luciene? Parabéns aí pela luta. Então, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.